Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Novo capítulo no caso Paula. O que a jovem sabia? Onde está Micael? Com quem ela mantinha envolvimento? Ao vivo, vamos esclarecer as dúvidas. Estuprador em série em Canoas. O alvo, menores de idade que ficavam numa sinaleira da cidade. O que os familiares das vítimas têm a dizer, já já você vai saber. De braços cruzados, funcionários dos Correios decretam greve por tempo indeterminado. Vamos falar da repercussão pelo Estado. Volta às aulas em baixa. 94% dos prefeitos gaúchos rejeitam a proposta do governo gaúcho. Então qual é a alternativa? O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Atenção para essas imagens aí. É de uma briga generalizada que aconteceu no centro da cidade de Igrejinha, que fica no Vale do Paranhana. Entendam por que daqui a pouco. Tá aí as imagens mostrando esta confusão. Tem a ver com agricultores, mas em seguida a gente traz todos os detalhes e as informações. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. E depois vamos direto até 1 da tarde. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos, faltando 19 para o meio-dia. Eu tenho um recado importante para você. Apenas R$ 170,03 por pessoa e só com a IBCM cuidar da sua saúde. Não pesa aqui, ó, no bolso. O valor é único. Você não tem coparticipação e, além disto, o valor também não muda de acordo com a idade. A IBCM conta com unidades próprias e ampla rede credenciada aqui no estado. São diversas especialidades médicas, além de terapias e odontologia. E você ainda pode beneficiar a sua família. Veja só que bacana, o plano de saúde IBCM é feito para você, o servidor público municipal e estadual. E por isso entende todos, né, os impactos atuais aí na sua vida. Conte com a IBCM para passar por tudo isto com muito mais tranquilidade. Por isso, ligue agora, mas tem que ser agora mesmo, para o telefone 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela. Cuide da sua saúde com a IBCM. 11 horas e 42 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Tudo bem, Glauco? Oi, André. Tava com saudade, tudo bem? Como é que é? Tava com saudade. Tu tava com saudade? Tava. Ah, tu garanto que tu tá querendo um pacotinho de Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Claro, claro que sim. Não, eu também tava. Foi um dia, mas já senti falta da turma aqui. Que bom, que bom. Bom, olha só, procura-se centroavante. Quem tiver pode se dirigir com o currículo vitae até a Arena ou ao Beira-Rio, não é verdade? Pois é, em plena crise, né, provocada pela pandemia, tanta gente precisando de emprego e tem oferta de emprego, mas é o seguinte, ó, tem que vestir a camisa 9 e tem que ser aqueles 3B, sabe? Bom, bonito e barato. Não, o bonito pode tirar, tem que ser bom e barato, que o problema de dinheiro ali tá faltando. Tem, mas tá faltando. Quem não? Bom, a gente começa pelo caso do Internacional, que ontem teve uma notícia bomba, né? Afinal de contas, que coisa ruim neste momento que o Inter ainda aspira, né, alguma coisa no Campeonato Brasileiro, porque tem muita dúvida em relação ao que podem conseguir Grêmio e Inter na competição, mas o Inter vinha bem até tirando esse último jogo. Aliás, o Guerreiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 3 gols, sofreu ruptura dos ligamentos do joelho direito e vai ter que passar por uma cirurgia, André. Olha, uma dúvida assim, ó, eu já tive rompimento, né, do ligamento. Tava fazendo uma brincadeira com uma bola de basquete, dei um pulo, só ouvi aquele clac. Agora eu te pergunto o seguinte, um jogador como o Guerreiro, em que condição que ele chega a uma ruptura tão grave como essa, com tantos treinamentos, exercícios e tudo mais? Explica pra gente entender. Olha, tem coisas que a medicina do esporte diz o seguinte, pode acontecer até no treino, não precisa ser no jogo. O problema é que a recuperação tem que passar por cirurgia, o Inter não anunciou quando vai ser essa cirurgia, mas são 6 meses de recuperação.
Isso independe de se é jogador de futebol ou não, porque, na verdade, se você olhar, até o lance não foi uma coisa assim, ó, fora do normal. É fatalidade. Dá para dizer que é fatalidade. Não significa falta de treino, não é o exercício incorreto. Não, até o movimento que faz com o joelho pode ocasionar uma... Às vezes a torção, né? Uma tragédia. No joelho, né? Que não deixa de ser uma tragédia, né? O principal jogador do Internacional, Guerreiro, e agora o Inter está procurando jogador, né? Chegou a se falar no Luiz Adriano. E aí causou até um certo mal-estar. Luiz Adriano, ex-jogador do próprio Inter, que está no Palmeiras. Acontece que o pai e o irmão do Luiz Adriano são muito colorados e andaram falando na rede social. Olha, quem sabe, o Luiz Adriano de volta, né? E aí ele rapidinho foi tratado de desmentir. Desmentiu, dizendo que não, que está com a cabeça somente no Palmeiras, pensando no próximo jogo do adversário palmeirense. Sempre que, por outro lado, a torcida do Palmeiras também coloca pressão, né? Claro, não, e é um jogador caro, foi um investimento bastante grande do Palmeiras, né? Então, tem que deixar as coisas claras. Uma coisa é o desejo e outra é a notícia. Fake news, portanto, essa questão do Luiz Adriano. Fake news de dentro da própria casa, né? Fogo amigo, hein? Poxa vida! Mas olha, eu vou te dizer o seguinte, ó. Não é só o Inter, tá? O Grêmio também tá procurando centroavante. Se o André Errar botar a camisa 9 e fizer uns 3 anos de atividade física, pode se apresentar na arena. Tô mal, hein? Pode se apresentar. Aí pintar o cabelo, porque eu acho que nessa idade... Bom, E aí, então, a minha proposta é o seguinte, Linda Fernanda, tu pro Internacional, aí tá feito. Pô, será? Mas eu não preciso pintar, né? E nem 3 anos de exercício. Tá bom. Tá mais no peso do que eu. Mas tá bom, 1-1, né? Bola ao centro. Vamos começar de novo. Seguinte, ó. O Grêmio tem o Diego Souza, né? Que perdeu um pênalti no último jogo, mas é o artilheiro. Vem fazendo muitos gols o Diego Souza. Tá tirando realmente de letra a questão de ser centroavante, mas precisa ter opção. O técnico Renato já falou, quer mais um centroavante, justamente a posição que é mais difícil de achar. E aí, é claro que nós temos um repórter que é muito perspicaz, chato para não dizer outra coisa, né? Que perguntou para o Renato, depois de um jogo desses aí, Renato, afinal de contas, quem é o cara que... Bom, eu não vou falar. Deixa ele perguntar. Jeremias Werneck, pergunta aí. Eu ia te dizer. Vamos ver. Centroavante que tu quer pro Grêmio, Renato? Jeremias Werneck do All Sport. Liga para mim que eu vou te falar, Werneck. Mas é pra já, então, né? E aí, ele ligou. Não é só encenação, não. Ele é um bom ator, é um cara bonito de presença, o Jeremias, mas é um excelente jornalista. Ligou pro Renato, sim, senhor, e ficou sabendo quem é o cara. Sabe quem é? Quem? Luiz Adriano. Aí é demais, né? Dupla Grenal querendo o mesmo jogador, mas enfim. É difícil, tá lá no Palmeiras, como a gente falou. Por enquanto, não vem o Luiz Adriano. E, quem sabe, vem outro jogador aí para suprir essa carência. Bom, mas agora a gente tem que começar a especular com o pai e o irmão dele para saber que história é essa. Não, eu já fiquei pensando... explicar melhor. Eu fiquei pensando o seguinte, será que o irmão não joga, hein? Vai que, né? Coisa de família, aquele negócio, né? Mas o Jeremias, ele é uma figura, né? Já na semana passada tirou do Renato, que tava todo mundo, né, daquele jeito assim, escorado, que tá todo mundo cansado, né? Não foi? O Jeremias é uma mala. Eu, se fosse técnico, eu já teria falado algumas coisas para ele. Mas não, Renato, o Cudê são educados, qual né? jornalista que não é uma mala? Que se apresente o primeiro. Jeremias é uma grande pessoa. Olha só, tem rodada nesse meio de semana, amanhã os 2 jogos, tá? O Flamengo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Grêmio vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, que está meio atravessado aqui, e o Inter pega o Atlético Goianiense. Amanhã a gente fala mais sobre essa rodada de meio de semana. Tá bom ou não? Tá bem. Obrigado. Até daqui a pouquinho, então, Glauco Paza. Em seguida, a gente volta a conversar, 11h49 agora. Atenção para essas imagens aqui, dá uma olhadinha. É de uma briga generalizada que aconteceu no centro de Igrejinha, cidade de Igrejinha, que é aqui no Vale do Paranhana. Mas o que é que aconteceu? Um casal de agricultores estava esperando o lanche quando foi surpreendido. Mas que absurdo, gente.
Imagine, um casal de agricultores, e lá tem muito na região, muitos agricultores estavam esperando o lanche e aí o resto da história a gente conta em seguida. Você vai entender o porquê, em seguida a gente traz todos os detalhes e informações, agora faltando 10 minutos para o meio-dia. Vamos falar sobre o caso da Paula, gente, que trágico, né? Que trágica história que terminou aí na noite de domingo, né? Foi desvendado, então, o mistério quando a polícia encontrou o corpo da jovem de 18 anos, né? Que estava desaparecida há mais de 2 meses lá na cidade de Soledade, que fica no norte do estado. Ela foi encontrada numa mata fechada, no interior mesmo, lá de Soledade. E a principal suspeita é queima de arquivo. O colega Lucas Abate acompanhou esse caso desde o início e traz para a gente agora outras informações. Lucas Abate, a polícia, inclusive, Lucas, tem convicção de que o corpo da Paula, ele chegou a ser mudado de lugar, o que a gente até tinha, né, comentado aqui em algumas oportunidades. Quer dizer, a polícia praticamente já tem essa confirmação de que o local foi alterado. Por quem não se sabe. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma possibilidade muito forte é que sim, o corpo foi alterado de lugar. E até para se ter uma noção, há cerca de 2 semanas nós acompanhamos aqui mesmo em Soledade as buscas que foram realizadas em um açude, no interior da cidade, região conhecida como Margem São Bento. O corpo foi localizado a cerca de 5 quilômetros, como se caminhasse em direção para o interior dessa mata. Então, a suspeita da polícia é de que o corpo, no primeiro momento, poderia estar naquele açude, na região da Margem São Bento, e depois, com o avanço da investigação, foi alterado de lugar. Isso, André, abre brecha para mais um mistério nesse caso. O corpo foi encontrado, um dos mistérios resolvidos, mas tem muita coisa ainda a ser respondida. A polícia trabalha com 4 pessoas envolvidas no assassinato da Paula e agora vai investigar se outras pessoas participaram dessa alteração do lugar do corpo da Paula. Então, outras pessoas podem estar ainda assim envolvidas nesse caso e por isso a localização do corpo não encerra ainda essa investigação. A gente conversou ontem aqui em Soledade. Oi, André, sim? Pode concluir. Vocês conversaram em Soledade e depois eu faço a pergunta. Com quem vocês conversaram ontem, Lucas? Não, nós conversamos com a delegada Fabiane Bittencourt, que assumiu a investigação há cerca de 20 dias, coordenou essa força-tarefa, e ela nos relatou, a gente pode ouvir agora, em que condições que esse corpo foi encontrado. Ele estava enterrado, né, às margens de uma sanga, numa propriedade rural aqui do município. Ele estava numa cova e em cima do corpo havia um plástico, bastante terra e diversas pedras em cima. Inclusive, né, circunstância que acabou dificultando bastante a nossa atuação durante a madrugada para a retirada do corpo. Agora, chamou a atenção, Lucas, que o corpo da Paula, ela foi identificada inclusive por uma tatuagem, né? Agora, ela ficou 2 meses enterrada, quer dizer, não se sabe. E o estado do corpo dela revela muita coisa também. Durante quanto tempo que ela ficou enterrada? Eu não sei se a polícia chegou a entrar nesses detalhes, Lucas. A polícia trabalha com a hipótese que ela foi imediatamente, no dia 11 de junho, o dia que ela desapareceu, Sim. que ela já foi morta naquele momento e o corpo já foi ocultado naquele momento. Claro, se levantou essa suspeita de que ela poderia ter ficado em uma espécie de cárcere, ter sido morta depois, mas isso foi totalmente descartado pela investigação ainda ontem, aqui em coletiva de imprensa, pela delegada Fabiane Bittencourt. Essas condições em que o corpo foi encontrado, a gente não se sabe ainda o que propiciou, mas o corpo não estava num estado de decomposição para quem estava há 2 meses, mais de 2 meses, enterrado no matagal. E até isso, de certa forma, ajuda a investigação, porque ontem mesmo o Instituto Geral de Perícias conseguiu já fazer o laudo de necropsia, conseguiu ter uma ideia de como aconteceu a morte da Paula, descobriu que ela foi morta por asfixia, conseguiu fazer uma rápida identificação do corpo. Então foi propiciado pela condição do corpo essa rápida perícia no corpo da Paula. Mas a polícia descarta totalmente uma hipótese de que a Paula tenha ficado em algum momento em cárcere privado e sido assassinada depois. A polícia trabalha, sim, que ela foi morta no dia 11 de junho, que foi o dia que ela desapareceu. Mas também pode, né, Lucas, ela ter sido colocada
local refrigerado, né? Até se escolher aonde enterrar e esconder, assim, né? Uma suspeita, porque chama muita atenção o fato de 2 meses o corpo não está, né, num estado mais avançado, o que facilitou, inclusive, a identificação dela. O Glauco quer te fazer uma pergunta, né, Glauco? Isso mesmo, André. Essa pessoa que a gente viu a foto há pouco, Micael Ortiz, que me parece peça fundamental na engrenagem, tá aí ele, ainda não foi capturado, ele é foragido, né? Eu queria saber do Lucas, eu sei que muita coisa a polícia não está revelando, até por uma questão estratégica, né? Mas a polícia chegou a falar da possibilidade de paradeiro dele, se ele poderia ter fugido já, saído do estado, ou até do país, já que a gente fica tão perto aí de outros países, hein? Isso foi questionado ontem na coletiva de imprensa, inclusive se tem um boato aqui na cidade, algumas pessoas comentam que o Micael teria sido morto também pela própria facção que ordenou a morte da Paula, e isso é totalmente descartado também pela polícia. A polícia trabalha com a hipótese de que o Micael está vivo, está sendo escondido, protegido pela facção criminosa e acredita que em breve vai conseguir ter alguma novidade sobre o paradeiro do Micael. Inclusive, ele já tem advogados constituídos, advogados aqui da cidade, inclusive que estão trabalhando. Em certo momento, determinado momento, chegaram a prometer à polícia que iriam apresentar o Micael iria se entregar para ser preso preventivamente, mas isso não aconteceu. A polícia diz que está, de certa forma, próxima, acredita que em breve vai conseguir ter uma resposta em relação ao Micael e descarta totalmente uma hipótese de que ele esteja morto. Inclusive, sobre o Micael, lá no início, quando a Paula sumiu, como era com ele que a Paula estava conversando, o Micael, inclusive, foi ouvido pela polícia. Ele foi ouvido na condição de testemunha, prestou depoimento, disse que não sabia de nada. E aí, quando a polícia descobriu certo envolvimento dele, decretou, conseguiu o decreto da prisão, o Micael fugiu e nunca mais foi localizado. Bom, para quem está chegando agora, 11 horas e 56 minutos, nós estamos conversando. O colega Lucas Abate está em Soledade, do norte do estado, também participando dessa conversa, o colega Glauco Paz, a respeito, né, do fim, em parte, né, deste mistério do desaparecimento e agora, então, encontrado o corpo desta jovem, a jovem Paula. Para quem não lembra da história, é importante a gente recordar, a Paula morava em Fontoura Xavier, e próximo a Fontoura Xavier existe, né, tem a cidade de Soledade, e ela foi morar com o pai, isso lá em junho. E logo que estava morando com o pai, ela foi sair com amigos na noite do dia 11 de junho, não é, Lucas? E a partir desta noite... Isso, na noite do dia 10... Na noite do dia 10, ela estava reunida com amigos. Certo. E daí, na madrugada, de 10 para 11, que aconteceu o fato do desaparecimento. Que a polícia até apresentou as imagens dela sendo carregada, né? Umas imagens que se conseguiu através de câmeras de segurança. E, a partir daí, a procura desesperada pelo corpo da Paula. E algumas pessoas chegaram a ser presas preventivamente, foram liberadas e depois foram presas de novo. Inclusive, devem estar presos, né? Outras pessoas que estavam naquela imagem quando carregavam o corpo da Paula, né, Lucas? Essas pessoas, 2 pelo menos, que tinham sido liberados. São 4... Pode seguir. São 4 suspeitos principais do crime. O Micael, que está foragido nesse momento, é o principal suspeito, é considerado a peça-chave, uma prisão que é determinante para o caso, e os outros 3 envolvidos estão presos preventivamente também no presídio. Vale lembrar que esses 3, em momento algum, deram qualquer tipo de informação à polícia, foram ouvidos diversas vezes, no início na condição de testemunha, depois na condição de suspeito e nunca disseram nada à polícia. Inclusive foi o fato que atrapalhou bastante a investigação, fez com que a polícia tivesse bastante dificuldade de encontrar o corpo, tanto é que só encontrou agora 2 meses depois. Então, são 4 envolvidos no assassinato, a polícia estuda indiciar eles por homicídio qualificado e também pela ocultação de cadáver e estuda também se pode fazer um indiciamento por organização criminosa, já que os 4 se juntaram para cometer um crime. E agora, uma outra fase da investigação, que é para ver se outras pessoas participaram da ocultação, da troca de lugar do corpo da Paula. Bom. Então, em princípio, nós temos
4 suspeitos, mas não se descarta a participação de outras pessoas. Bom, então desses 4, tem aí o Micael, o principal suspeito, até porque era o que estava começando um relacionamento, apesar da família não saber, era ele que estava começando o relacionamento com a Paula. Aí os outros 3, desses 3, Lucas, me ajuda, eles chegaram a ser presos, mas um ficou preso, na verdade, e os outros 2 foram liberados, mas com a condição de não se encontrarem. Aí esses 2 foram vistos, não é? Juntos, me parece que até num bar, não foi? Estavam juntos e aí teriam então voltado para a prisão. A grande pergunta, né, que se faz, se de fato o corpo da Paula foi deslocado de um lugar para o outro, seria algum desses 4 envolvidos nisso? E aí por isso que a polícia então suspeita de que outras pessoas possam estar envolvidas nisso, porque a polícia diz que tem praticamente convicção de que o corpo da Paula foi mudado de lugar. Tanto é a dificuldade, nós acompanhamos, tu acompanhasse ao vivo aí, inclusive quando foi procurado, rastreado, né, um açude e ela não estava, né, dentro deste açude. Claro, André. E agora também um outro ponto que a gente abordou também bastante, a questão da família da Paula, porque a polícia já tratava o caso como homicídio há muito tempo, a polícia e até a família, de certa forma, já tinha perdido a esperança de encontrar a Paula com vida, mas era uma angústia muito grande da mãe da Paula, a dona Marisete Perim, conversou com a gente ontem também, por essa localização do corpo. Disse que era uma dor ainda maior não saber o que tinha acontecido com a filha. E claro, a gente fez várias comparações, o caso da Nicole em Cachoeirinha e um outro caso bem parecido, muito emblemático no Brasil, o caso da modelo Elisa Samúdio, que foi morta pelo goleiro Bruno em 2010. E, inclusive, André, a mãe da Elisa Samúdio, a dona Sônia, ligou para Marisete na última noite, quando soube da localização do corpo, para prestar uma solidariedade e também se colocar à disposição para ajudar a família da Paula a superar esse momento de dor. Hoje da manhã, quando ela viu a reportagem que foi encontrado o corpo da Paula, ela me ligou chorando, sabe, triste, abalada. E ela disse, pelo menos você conseguiu o corpo da tua filha, tu vai dar um velório decente e que Deus te ajude, sabe, que eu sei que essa dor que tu tá sentindo eu já senti, mas pelo menos tu vai ter um velório para tua filha. Só que até hoje a minha não foi encontrada, então ela estava muito desesperada, muito abalada também. Veja só, e inclusive, cadê o Glauco? Hein, Glauco, lembra que nós comentamos aqui logo no início, né? Logo no início deste caso, nós lembramos, apesar da motivação, né, parece ser diferente do caso da Elisa Samúdio e o caso da Paula, mas a maneira como se desenrolou, ela era muito semelhante. E nós citamos o caso da Elisa Samúdio aqui, aliás, completou 10 anos agora no mês de julho, 10 anos, né, do desaparecimento e morte da Elisa Samúdio. Então, veja só como, de fato, diversos pontos tinham muito em comum entre esses 2 casos, essas 2 jovens que morreram. E a Elisa Samúdio nunca mais a gente teve, né, notícias do corpo dela. Pois é, e nesse caso aí, uma semelhança muito grande, dolorosa, o amor de mãe, né, André? É se consolar vendo que o corpo foi encontrado, infelizmente é isso que acontece. Não, e vejam só a foto que nós temos aqui da Elisa Samúdio e da Paula, elas são parecidas, inclusive, fisicamente. Né? Elas têm muitas semelhanças. Para quem não lembra do caso da Elisa Samúdio, a Elisa Samúdio que começou um relacionamento com o goleiro Bruno, né, do Flamengo, e ela engravidou, teria pedido para que o Bruno reconhecesse a paternidade e a partir disso começou uma série, né, de desavenças, inclusive com a Elisa Samúdio indo até a polícia para fazer queixa, né, sobre essa situação toda e de repente o desaparecimento dela. E que importante, né, a mãe da Elisa Samúdio se comover e se identificar com a mãe da Paula e inclusive se solidarizar, se oferecer ajuda. Que coração desta senhora, e por isso a gente vai agora até o norte, né, do Brasil conversar ao vivo, né? A dona Sônia, que está... A senhora consegue nos ouvir bem, dona Sônia? Sim, consigo. A senhora fala de onde? A senhora fala de onde, dona Sônia?
Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A senhora está no Mato Grosso do Sul. Dona Sônia completou agora, né, 10 anos do desaparecimento da sua filha e desde o início nós fazíamos a relação desses casos, apesar da motivação ser diferente. Como que a senhora teve contato sobre o desaparecimento da Paula e como que a senhora conseguiu o contato com a mãe dela? Eu faço parte de um grupo que chama-se União de Vítimas, não é uma ONG, é um grupo que nós damos assistências a familiares das vítimas de violência, né? E então nós recebemos um pedido de socorro vindo de um parente da Marisete, e no qual nós começamos a fazer um trabalho de divulgação, conseguimos mandar até para a mídia, foram feitas várias reportagens, né? E eu acho esse grupo é muito essencial para a família da vítima, porque ela deu um suporte muito grande no sentido de psicológico para a Marisete. Eu, particularmente, falava com ela diariamente, né? Inclusive, eu tinha conversado com ela no domingo à tarde, daí, quando foi de manhãzinha ontem, eu vinha saber do ocorrido, né? Eu liguei para ela, porque eu, mais que ninguém, eu sei a minha dor e quando eu fiquei sabendo do caso da Paula, foi uma coisa que é muito semelhante ao caso da minha filha, as duas meninas jovens, né? E a minha filha... Dona Sônia... E a minha filha, com certeza que o caso da minha filha não foi só a questão de pensão e questão que ela engravidou e o sujeito Bruno queria não assumir o filho. Tem mais coisa por trás. Que mais coisas tem, Dona Sônia? Tem. O que a senhora acha que pode ter relação? Acho não. Foi no julgamento do Bruno, o doutor Henry Vasconcelos, que foi o promotor do caso, ele apresentou provas, apresentou depoimentos que o Bruno tem ligação com o tráfico de droga. E a senhora acha, então, que esse caso ele se torna mais semelhante ainda com a Paula, porque também há suspeita de envolvimento com o tráfico aqui, né? Sim, inclusive, a confraria dos advogados é o mesmo que defendeu o Bruno. É o mesmo grupo? É o mesmo grupo. Você estava falando de semelhança física entre a Paula. Eu vou mostrar uma foto da minha filha que eu tenho aqui. Como essa foto... Vou tirar aquela... Enquanto a senhora, dona Sônia, enquanto que a senhora posiciona, eu quero só relembrar o nosso telespectador, 12:07. É a primeira vez que a gente tem essa conversa com a senhora e agradecemos a sua disposição de conversar para a gente nesse momento que é tão delicado, certamente, para a senhora, mesmo passando 10 anos. Acho que diariamente a senhora revive essa dor. E está aí a foto que a senhora nos mostra da Elisa. O que tem essa foto aí de especial que a senhora queria destacar? Ela é muito semelhante fisicamente com Paula. Sim. São muito parecidas. Nós temos aqui, Dona Sônia, duas fotos que nós colocamos lado a lado. Nós estamos mostrando a Elisa e a Paula juntas. Vejam só, de fato, a semelhança física muito, muito grande. Que idade tinha a Elisa quando ela desapareceu? Ela foi assassinada no dia 10 de junho, né, no mesmo dia do desaparecimento da Paula. 10 de junho, verdade. 10 de junho. As duas meninas são umas meninas muito fortes, muito determinadas, assim como a Paula sonhadora, a Elisa também, né? E aí a senhora fala dessa relação com o tráfico de drogas, né? Que a senhora tem essa suspeita no caso da Elisa. Não tem suspeita, tem confirmação. Se for buscar nos autos, o promotor deu provas disso lá dentro dos autos, dentro do processo. E qual seria a motivação, então, Dona Sônia? A Elisa viu demais, sabia demais e foi a forma que eles acharam de calar a boca dela, né? O meu colega tem uma pergunta a fazer para a senhora, Glauco. Dona Sônia, boa tarde. A senhora ficou com uma sensação de impunidade e teme que isso possa acontecer também nesse caso da menina Paula, até pela influência que tem essas organizações criminosas? Lógico, eu temo pela minha vida até hoje, pela vida do meu neto, e assim como os familiares daí, porque é muito semelhante, né?
para você ver, não é só data que me assemelha, mas a pessoa que defende eles hoje, né? Dona Sônia, a gente está com um pequeno probleminha no áudio, agora a gente já vai fazer esse ajuste. Enquanto isso, eu peço para colocar na tela o nosso colega Lucas Abate. O Lucas está nesse momento lá na cidade de Soledade, em frente à delegacia de polícia, e ele também tem uma pergunta, uma participação para fazer com a gente. Lucas. Pois é, André. Primeiro, queria cumprimentar a dona Sônia pela coragem, também pela disponibilidade e também por ajudar a Marisete. A gente viu que está bastante abalada. E uma situação que é muito difícil para a gente, que está acompanhando esse caso diariamente, é entender esse sentimento da família de que a localização do corpo seria uma espécie de conforto em meio a tanta dor. Então, eu gostaria que a dona Sônia nos falasse como é que é esse sentimento de precisar encontrar um corpo para, de certa forma, amenizar a dor da perda da filha. Nós temos necessidade, familiares têm, a mãe, a família em si tem essa necessidade de dar um enterro digno, né? Isso faz parte do nosso luto, né? Eu não tive luto, eu tive que ir para a luta sem ter o meu luto. Agora, a Marisete, ela vai ter o processo do luto dela e a luta dela, né? Então, eu me vi muito refletida no caso da Marisete. Então, ontem eu chorei muito, eu passei mal, sabe? É uma dor, assim, que só quem passa por essa dor sabe o que é, sabe? E eu queria pedir à sociedade encarecidamente que tivesse mais empatia e julgasse menos, sabe? Porque a vítima não tem necessidade de julgamento, sabe? Porque é vítima, já está o nome dizendo. Hoje a sociedade muda muito, muita hipocrisia, defende-se muito. Ele já tem por si todo o amparado na lei, né? Eles têm psicólogo, eles têm psiquiatra, eles têm médico, eles têm tudo. E isso, nós familiares não temos. Nós temos que ir atrás de ajuda para quem estende as nossas mãos para poder ser ajudado. E isso deveria a justiça olhar mais para a família da vítima, porque não é fácil a gente lidar com isso. Graças a Deus, né, o grupo conseguiu dar um suporte à Marisete, conseguiu ajudar ela até o momento, porque nesse grupo inclusive tem psicólogos, né? Tem a Renata Gouveia que ajudou muito ela no momento que ela precisava para ela poder se manter firme, né? Se manter ali, não vir a ter um surto, né? Porque é muito doloroso. Não interessa em que forma a mãe perde um filho, sim, a dor é a mesma. Verdade. Né? Mas você tendo um filho que você sabe que está morto, mas que você não tem o corpo, a dor é muito maior. Dona Sônia, eu quero mais uma vez agradecer essa entrevista exclusiva que a senhora concede a nós. Só para a gente encerrar, mais uma vez, muito obrigado. E que a senhora dissesse assim, como mãe, a senhora ainda busca o corpo da sua filha? O que o seu sentimento diz? Onde pode estar o corpo da Elisa Samúdio agora? Eu já tive, inclusive, eu recebi uma mensagem, eu tenho que entrar em contato com uma pessoa que disse que sabe onde estaria o corpo dela, mas a gente já recebeu várias denúncias em qual a polícia foi atrás e não descobriu. Quem sabe aí, depois dessa viravolta, dessa coisa do caso da Paula e da Marisete, quem sabe não pode surgir aí os restos mortais da minha filha, porque para eles não tem valor nenhum. Aliás, talvez eles podem achar que eles estão com um troféu na mão, né? Mas os restos mortais pertencem a mim. É direito meu e direito do meu neto ter isso. Tá bem. Dona Sônia... E é a única coisa que eu peço encarecidamente que esses casos, né, não venha cair no esquecimento. Certo. E que a justiça, no caso da Paula, que seja feita não usando duas medidas, não, sabe? Mas uma única medida para os dois lados.
sabe? Porque a punição está muito grande no nosso país. A gente não precisa mais ver outras Paulas, outras Elisas, eles fazendo isso e não tendo a punição merecida. Muito bem, dona Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Sei que é muito difícil para a senhora, mas a gente agradece muito, porque é muito importante a gente ouvir esse depoimento e dessa repercussão toda que teve o caso da Elisa. Mais uma vez, muito obrigado por ter conversado com a gente nessa conversa exclusiva. E agora, no finalzinho, a gente teve um pouquinho, ela está falando lá do Mato Grosso. Deixa eu conversar com o Glauco. Põe aí o Glauco e o Lucas Abate. O que quis dizer a dona Sônia? Esse julgamento que se faz da vítima, né? Porque a Paula se envolveu, porque a Paula foi, porque a Paula... O caso da Elisa, a mesma coisa, começou a ter uma série de julgamentos da postura, né, da vida passada da Elisa, como se justificasse qualquer tipo de coisa, né? Ela não deveria ter saído, é porque ela gostava muito de sair. Quer dizer, esse foi o julgamento que imediatamente ao fato aconteceu. Agora, André, é muito coisa nossa, né, do ser humano, pré-julgamento, né? No caso da dona Sônia, deve doer também, ainda mais, que o Bruno está tentando seguir a vida dele. Inclusive, o nome dele estava para sair no BID, Boletim Informativo da CBF, para voltar a jogar futebol, né? E ela está vendo isso aí e não sabe onde está o corpo da filha dela. Quer dizer, dói ainda mais. E aí, então, essa informação que ela nos passa é importante, que recebeu, me parece que de uma maneira mais confiável, a informação de onde possa estar o corpo, né, da Elisa Samúdio, e que a partir de agora vai se correr atrás disso. Já se ouviu falar que o corpo foi jogado aos cães, né, triturado e depois também escondido, concretado dentro de alguma parede, enfim, algo que, se for acessível, certamente, obviamente, que a mãe dela quer ter acesso. O que revoltou, lembra quando eu comentei aqui, revoltou muitas pessoas, que uma das publicações em redes sociais das últimas, né, há pouco tempo, alguns meses, do Bruno, foi num canil. Algo fazendo uma promoção de um canil, assim, o que soou como um deboche, uma ironia, quer dizer, algo extremamente grave e que também revelador, de certa maneira. Então, tu imagine essa senhora ficar 10 anos sem o corpo, com tudo que aconteceu, e ainda, né, esse tipo de manifestação. O Bruno, foram 4, né? Ele mais 3 condenados. O Bruno, acho que há mais de 20 anos de prisão, junto com o outro parceiro dele, que é o que teria feito todo esse serviço. Eles ter operado tudo isso, né? Nesse caso, Lucas, do Bruno, eles conseguiram desaparecer com o corpo, diferente do caso aqui da Paula. E aí que tem a suspeita, né, de que tem alguma interferência que não se sabe ao certo, porque eles não conseguiram esconder... O macarrão, né, André? O macarrão, exatamente. Isso. Eles não conseguiram esconder o corpo da Paula, como no caso da Elisa, né, o Lucas? E essa informação, André, de como eles localizaram o corpo da Paula, é uma informação que a polícia não revela, não abre de jeito nenhum. Diz que conseguiu por meio de investigações, diligências, mas o ponto exato, e até pessoas que estiveram no local onde o corpo da Paula foi encontrado, eu ouvi de uma pessoa que acompanhou a busca e disse: se eu tivesse que retornar lá amanhã, eu não acharia novamente, para ver como foi bem escondido. E por isso a polícia não abre de forma alguma como localizou esse corpo, porque, claro, né, envolve todo um aparato de investigação que a polícia não iria divulgar de certa forma. Mas foi uma brecha que os criminosos conseguiram. Inclusive, eu perguntei ontem para a delegada qual seria o objetivo deles, porque a gente que está acostumado a acompanhar casos, é muito difícil um caso em que o corpo que tentam ocultar o corpo normalmente, matam e deixam o corpo no mesmo local. Então são exceções esses casos. E eu perguntei para a delegada se tinha algum objetivo a mais nessa perícia tão grande para tentar ocultar o corpo, tentar esconder. A delegada disse que não, disse que apenas uma tentativa de se eximir da culpa e num eventual julgamento, por exemplo, poder alegar que sem corpo não tinha homicídio. Então, eles tiveram esse zelo, mas a polícia, depois de 2 meses de muito trabalho, conseguiu encontrar o corpo da Paula. Mas não é bem assim. Tanto é o caso do Bruno e da turma dele, que foram, sim, condenados, mesmo não tendo sido o corpo encontrado.
Estado. Agora, só para a gente finalizar aqui, e em seguida eu vou mostrar um flagrante, já quero que todo mundo fique atento, em seguida a gente vai mostrar um flagrante que teve no norte do Estado. Fica ligado aí com a gente. Só para encerrar esse assunto aqui agora, o da Paula, ela... A Paula também começou a ser julgada por várias pessoas o fato dela ter saído e não ter, por exemplo, comunicado à família que ela estava num relacionamento, como se ela tivesse sido culpada, né, de ter encontrado uma pessoa. Enfim, uma outra observação que eu quero fazer desse caso da Paula é o que revelou a dona Sônia, mãe da Elisa Samúdio, dessa relação de advogados da Elisa, perdão, do caso da Elisa, né, no caso do Bruno, com a relação com esse crime da Paula. Lucas, se tem algum detalhe a mais sobre isso? Até a relação desse caso eu não tenho diretamente, André, mas porque isso foi revelado agora. Do Micael, o principal... É importante chamar a atenção isso. Quem destacou, isso não tinha sido comentado antes. A dona Sônia que trouxe, que nos revelou deste grupo de advogados que seriam mesmo ou teriam alguma ligação. Então, por isso, só deixar bem claro, é um assunto que a gente traz aqui com exclusividade. Lucas. Até, André, os advogados que defendem o Micael são advogados muito conhecidos aqui na região, até a nível estadual, que é o Dr. Manuel Pedro Castanheira e o Dr. Marco Merria. Inclusive, já atuaram em alguns casos. O Dr. Marco atuou naquele caso de Novo Hamburgo, do suposto bruxo, aquele falso bruxo que foi encontrado. Atuou também na questão, foi uma das bancas do Adélio Bispo, o que esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha no ano de 2018. Então, certamente, eles estão nesses grandes casos de atuação. Estão atuando nesses grandes casos de repercussão. Sobre essa ligação diretamente com o Bruno, até não tenho essa informação, se eles de fato chegaram a trabalhar, mas são advogados acostumados a trabalhar em casos de grande repercussão aqui. Quem trouxe o caso, a dona Sônia, certamente não é uma afirmação nossa, mas isso a gente vai conseguir ter mais detalhes. Até daqui a pouco, Lucas, até daqui a pouco, Glauco Pazza. Por falar, o Lucas está em Soledade. Por falar em soledade, olha só essa imagem de um flagrante de um criminoso se rastejando pelo chão. Foi numa escola lá de Soledade que foi atacada durante a madrugada, Glauco Pazza. Pois é, parece treinamento militar, né, Pois André? Mas que coisa, você está fazendo de tudo, movimento, né? De larápio mesmo. E o pior é o seguinte, não foi uma noite apenas, foram 2 noites, tá, que esses bandidos entraram na escola. Segundo relatos, eles quebraram portas e janelas e aí entraram dentro da escola. A dupla levou diversos objetos, como micro-ondas, forno elétrico, chaleira, objetos de cozinha, André, que fazem muita falta numa escola, tá? Onde se tem tanta dificuldade para conseguir as coisas. Inclusive, a comunidade escolar está pedindo que quem puder indicar quem são esses bandidos aí que fazem essa barbaridade nessa escola aí, que possa denunciar, né? Eu repito, Glauco, é uma trabalheira fazer isso aí. Ou pensa que é fácil aí andando de 4, se rastejando para conseguir roubar? Por que não vai trabalhar? Dá uma carteira de trabalho para um cidadão desse, vai ver o que ele vai fazer. Infelizmente não vai fazer nada, porque prefere viver no mundo do crime. E olha a cena dos dois, parece que estão brincando de gato e rato, um correndo atrás do outro. Ridículo o que fazem. E uma coisa é certa, eles estão rastejando. E é isso que eles têm que fazer mesmo. Tá? Pelo que eles são de pessoas, de humanos, eles têm que rastejar mesmo. Né? É uma vergonha e, mais uma vez, a comunidade pede, lá do norte do estado, lá de Soledade, quem tiver informações desses dois rastejadores, que entre em contato imediatamente com a polícia, porque eles prejudicaram uma escola que tem aí uma série, né, de objetos que é para as crianças, utensílios para as crianças. Até daqui a pouco, o Glauco Pazza. E atenção, olha só essas imagens aqui. Uma briga generalizada no centro de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Mas o que é que aconteceu? O que motivou? Isso é um casal de agricultores que estava esperando o lanche, quando, de repente, esse casal foi surpreendido nesta briga generalizada. Seria uma vingança? Não se sabe. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para você. Agora, 12h e 23 minutos, eu tenho um recado importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Só que com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade, começa a surgir rugas e a flacidez.
Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno para manter a pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua grande maioria, eles são em pó, eles não são práticos. São difíceis de preparar e, o pior de tudo, eles não têm sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu Fixaderm. Fixaderm é a inovação e uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa em muito a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática e em qualquer lugar. Fixaderm, por não conter açúcar, é também recomendado para diabéticos. Colágeno em pó, isso é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderm. Fixaderm, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente Fixaderm, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, depois do recado da Fixaderm, vamos falar sobre a volta às aulas no Rio Grande do Sul, porque o governo do estado sugeriu que a retomada das aulas fosse feita agora, no final do mês, a partir do dia 31 de agosto. Mas, numa reunião que aconteceu semana passada, os prefeitos gaúchos se manifestaram e 94% são contra a volta às aulas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, que é o prefeito lá de Taquari, prefeito Maneco Racem, prefeito. Boa tarde mais uma vez, muito obrigado. O senhor me escuta bem, prefeito? Boa tarde, escuto sim, é um prazer estar aqui contigo, com todos os telespectadores. Prefeito, a grande repercussão polêmica do momento é essa da volta às aulas. Inclusive, eu escutei ontem o governo do estado comprando já, não é, equipamentos de proteção individual. Mas os prefeitos estão muito preocupados. Qual é a posição hoje da FAMURS com relação à volta às aulas? O que deve acontecer daqui para frente, hein, prefeito? A FAMURS recebeu a proposta do governo do estado na semana passada, se reuniu com as 27 associações regionais que debateram sobre o tema. Fizemos uma pesquisa respondida por 442 prefeitos e prefeitas do estado, ou seja, quase a totalidade, e destes 95% é contra o retorno às aulas neste momento. 38% só querem retornar a partir da vacina, 33% a partir da diminuição dos casos e 25% apenas em 2021. Então, ou seja, uma postura muito firme da FAMURS que foi referendada numa reunião agora pela manhã, de não retorno às aulas neste momento, só voltar a debater esse assunto quando ficar... Prefeito, vou lhe interromper porque o áudio está com problema. O senhor está em Taquari? Estou em Taquari. Tá, então o sinal está um pouquinho, acho que a gente conseguiu restabelecer já. Agora, prefeito, quando a gente fala do retorno às aulas, só para esclarecer bem nosso telespectador, a gente está se referindo às escolas municipais ou também às estaduais dentro das cidades? Porque é importante deixar bem claro isso, porque boa parte é ligado, né, à rede estadual de ensino. A posição da FAMURS é no sentido de não retorno às aulas em nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual e nem na esfera privada. Tá. Inclusive, quanto a isso, questionamos também os prefeitos e prefeitas e 86% acham que as aulas devem retornar na esfera pública e privada ao mesmo tempo, para não haver essa diferenciação que já prejudica a escola pública na normalidade, quem dirá numa situação quanto essa, né? Não é possível o retorno só das atividades estaduais, porque são os municípios que fazem o transporte dos alunos e, portanto, isso também, neste momento, não é recomendado. Até porque a gente chegou a falar, eu acho, na semana passada, sobre o transporte coletivo, quer dizer, não vai poder botar o mesmo número de crianças que se colocava antes da pandemia, né, prefeito? Exatamente. E quem conhece a realidade do transporte público escolar no Rio Grande do Sul sabe que os ônibus andam lotados, que não é possível fazer distanciamento, não tem como obrigar as crianças a usar máscara o tempo todo, e muito menos nós imaginarmos que os nossos ônibus, que já não são dos melhores, vão ter 2 higienizações por dia a cada viagem, né? Então, na prática, é inviável cumprir os protocolos nesse sentido.
Meio-dia 29 minutos agora, estamos falando sobre o retorno às aulas, tão polêmico retorno. A gente não tem uma entrevista com os pais, prefeito, mas todas as manifestações dos pais, né, por mais que para as crianças pequenas, a gente sabe dessa dificuldade do aprendizado, os pais não querem. A gente ouve muita manifestação desta preocupação. O estado de São Paulo, e isso o senhor deve estar acompanhando, inclusive em outros países, a retomada das aulas. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. São Paulo, eles estão com uma série de programações, né, intercalados nesse processo de retorno às aulas que deve estar acontecendo agora. Em outros países, porque a gente ouve muita manifestação de especialistas, outros não especialistas, dizendo que a sala de aula não é o local de contaminação. O que o senhor pode nos dizer a respeito do que a ciência diz sobre isso? O estado de São Paulo vai retornar às aulas somente em outubro. O que ele está fazendo agora é abrindo as escolas para reforços, para aquelas crianças que não estão conseguindo acompanhar as aulas da sua casa, né? Então, o retorno em São Paulo só em outubro. E no país, dos 27 estados brasileiros, o Rio Grande do Sul foi o último estado a ter acentuado a sua curva de contaminação. Aqui que o vírus demorou mais para chegar. E justamente na volta às aulas, nós estamos sendo praticamente o primeiro, porque no Brasil apenas a capital do Amazonas é que retornou às aulas, nenhum outro estado ainda retornou. Então, portanto, é incongruente nós sermos o último estado a ter contaminação, os números ainda estão elevados e nós queremos ser o primeiro a retornar às aulas. Na nossa opinião, isso não é possível neste momento, o risco é muito elevado, 92,76% dos prefeitos e prefeitas temem quanto à saúde dos seus alunos e dos seus servidores. Então, portanto, nós não encontramos a mínima segurança para viabilizar o retorno às aulas enquanto os números da pandemia não reduzirem de maneira consistente aqui no nosso estado. Se fala já em perder o ano, prefeito. Será que o ano está perdido? Na verdade, nós já estamos, né, há quase 6 meses com as aulas suspensas, com aulas remotas, os municípios todos procurando fazer o melhor possível, mas neste momento o que nós temos como prioridade é garantir a saúde das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos servidores. Se for necessário não computar este ano, os prefeitos também consideraram esta opção. Mas é possível que a gente possa fazer uma recuperação a partir do retorno às aulas, quando houver segurança para tal, e a gente recuperar aquilo que os alunos, porventura, não aprenderam nesse período deste ano. Mas volto a reafirmar, os prefeitos e prefeitas, a prioridade agora é o combate à pandemia e aguardar os números reduzirem para depois a gente retornar com o diálogo sobre a volta às aulas. Agora, prefeito, deixa eu ter uma conversa aqui, só entre eu e o senhor aqui, tá? Um tete a tete aqui. Porque assim, ó, por que eu vou me referir a isso? A questão da aula à distância, prefeito, se tivesse funcionando bem, né? Se estivesse funcionando, pronto. Boa parte das crianças estaria certamente acompanhando. A Assembleia Legislativa destinou alguns milhões de reais, inclusive, né, para facilitar a comunicação das crianças. Mas o que a gente vê na prática é completamente diferente. E agora, de certa maneira, dá a sensação, não sei se é só minha, mas, né, dos prefeitos, a Secretaria do Estado, né, não conseguiu botar adiante esse trabalho aí com a aula online e agora parece que, bom, vamos delegar aos prefeitos para que resolvam isso. O senhor tem a mesma sensação que eu? Não só eu, mas a grande maioria dos prefeitos e prefeitas também. Inclusive, foi uma decisão da reunião de hoje de nós solicitarmos ao governo do estado que não atribua mais esta responsabilidade aos prefeitos e prefeitas. Quem deve regular a questão da educação no estado tem que ser uma decisão uníssona para todo o Rio Grande do Sul, a partir da orientação da Secretaria Estadual da Saúde, que vai nos dizer quando é o momento ideal para viabilizar o retorno às aulas. E esse exemplo que tu disseste da dificuldade do governo do estado em, com o recurso da Assembleia e outros, proporcionar as aulas online para os seus alunos, se aplica também agora a compra pelo Estado dos equipamentos de proteção. Se esses equipamentos já não estão comprados, se eles não estão guardados, eu acho praticamente impossível que o Estado faça uma compra de tamanho e volume de EPIs
em um período tão curto de tempo e ainda faça a logística de toda a entrega deste material em todas as escolas do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a burocracia do Estado ela é demorada, ela é difícil e não é possível se fazer uma compra de insumos para milhares de professores e alunos em tão curto espaço de tempo. Olha só, o meu colega atento Israel me manda aqui uma mensagem, eu falava sobre uma pesquisa, o CEPERS fez uma pesquisa com pais, tá? E aqui diz que eu não enxergo direito, mas acho que é 84%. 84%, esse é o azul do gráfico, quer dizer, 84% dos pais não querem, não sabem 11% e sim ao retorno 5%, ou seja, isso corrobora, né, com a opinião dos prefeitos, ou seja, esse temor da volta às aulas. Então, só tem aqui um pai perguntando sobre ano perdido, então, pelo que o senhor fala, o ano letivo não vai ser perdido, ele vai ser recuperado assim que as aulas voltarem, seria isso? Vai ter um período de ajuste, talvez, readaptação no próximo ano, prefeito, é isso? Só para a gente encerrar. Essa tarefa cabe à Secretaria de Educação do Estado organizar, né? Como já fez, por exemplo, nas diversas greves que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nós tivemos períodos longos de greves e a recuperação das aulas foi possível depois, né? E esta é a nossa sugestão para esse momento. Quando as aulas retornarem, assim que for possível isso acontecer, a Secretaria de Educação do Estado senta, pode chamar os prefeitos, se assim entender necessário, e organiza a forma de recuperação para que o letivo não seja perdido. Ok. Presidente da FAMURS, prefeito de Taquari, muito obrigado, prefeito Hassan, pela entrevista e a gente acompanhando. Eu vi que a Secretaria de Estado também faz muita queixa do Ministério da Educação, mas aí eu acho que os estados têm que, né? Como o senhor disse, cada estado tem um momento diferente da pandemia. Então, os estados têm que, não dá para esperar, tem que procurar resolver o quanto antes isso. Obrigado mais uma vez, prefeito, pela entrevista e uma boa tarde a todos os taquarienses aí, os nossos telespectadores. Gente, atenção, olha só para essa história aqui de um homem que foi preso pela polícia, acusado de estupro infantil em série, aqui em Canoas, na região metropolitana. Pelo menos 7 vítimas já foram identificadas. E os relatos são assustadores. Na tela. Esta mãe descobriu há cerca de um mês que os filhos de 11 e 14 anos eram vítimas de abuso sexual em Canoas, na Grande Porto Alegre. A mulher desconfiou quando um dos meninos voltou com R$100 para casa. Ele disse, mãe, faz um mês e pouco, tem um senhor indo na sinaleira dando dinheiro para nós pra gente ir pro mato com ele. E ele dava em torno de 40 a 100 reais para nós ir pro mato pra ele fazer sexo oral na gente. Sem aulas por causa da pandemia e com os pais desempregados, os filhos começaram a vender balas e doces nesta esquina da cidade. Os abusos começaram em junho, quando o homem passou por aqui e se interessou pelos menores. No início, ele oferecia dinheiro e, em troca, as crianças precisavam assistir vídeos pornográficos no celular dele. Conhecido como Tio Véio, ele aparecia 3 vezes por semana. O homem levava as crianças para este matagal, onde cometia os estupros. Eu queria matar ele, porque na hora foi revoltante. Eu acho que eu só não matei ele porque eu lembrei dos meus filhos aqui. A justiça tarda, mas não vale. A polícia identificou até agora 7 vítimas com idade entre 7 e 14 anos. Se verifica que, além de método, ele é o criminoso serial típico, né? Ele possui o método, ele possui a estratégia, ele possui o biotipo da vítima, ele possui a tática de aproximação. O que está mais traumatizado é o de 11, que nem está comigo, está com a minha filha em Porto Alegre. Ele não quer ficar para cá, ele tem medo de sair na rua, ele tem medo de dormir dentro de casa, que ele discutiu, o velho vai pegar ele. O outro não sai de casa, ele só vai soltar uma pipi e volta. Não estão saindo mais pra rua, não, meu marido não está indo mais vender bala, nem com meu filho, nem com eles. Porque eles estão com medo de qualquer hora ele aparecer e pegar eles. Jones da Silva Faria, de 55 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira em Canoas e teve celulares e HDs apreendidos. Ele deve responder por estupro de vulnerável e exploração de prostituição infantil. O manto do silêncio, ele só protege o criminoso. Esta mãe, ela pensou nos seus filhos? Sim, ela pensou nos seus filhos, mas mais que isso, ela pensou nos filhos de outras pessoas. Aquilo que seus filhos sofreram, ela não queria mais que eles sofressem. E, principalmente,
ela consegue evitar que outras mães passem pela mesma dor. E os números são preocupantes, porque, de acordo com a Secretaria de Segurança, né, no primeiro semestre deste ano, foram pelo menos 2.086 ocorrências contra crianças aqui no estado. É um número muito preocupante. Nesse período de pandemia, as autoridades já alertavam que muitas estavam, né, ou dentro de casa, que é onde acontecem grande parte dos abusos. Nesse caso, não, acontecia na rua. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a colega Luciane Coleman. Ela está com o delegado Tiago Albeste, que é o diretor da Delegacia da Criança e do Adolescente, né, Lu? É impressionante o relato dessa mãe, porque o reflexo numa criança, na família toda, isso não tem limite. Isso tem que ser muito bem trabalhado para que não fique, né, com consequências, Lu. Pois é, boa tarde, André, boa tarde a todos. É um trauma que se leva para o resto da vida, né? Ou seja, a infância que foi roubada aí por este estuprador que agora está atrás das grades. Agora, como você bem disse, né, André, essa situação ocorreu fora de casa, mas o que mais a polícia registra aqui nas delegacias é o contrário. É aquele abuso, o estupro que acontece dentro da residência. A gente tem os dados do Serviço de Saúde do Rio Grande do Sul. Só no ano passado, receberam 2.469 pessoas, enfim, crianças e adolescentes vítimas de abuso nos serviços de saúde aqui do estado. E aí, olha só, André, 92% dos abusadores desses casos eram familiares ou conhecidos. E 77% dos abusos ocorreram dentro da própria residência. Bom, como você disse, estou aqui com o delegado Tiago Albeste, que é o diretor do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. Diga, André. Não, eu só queria... em 2019 foram 2.000... André, eu não estou lhe escutando, caiu aqui o meu retorno. Tá bom. Então, eu vou, aí. Enquanto o pessoal aí do suíte vai me ligando, eu vou já emendando aqui uma pergunta aqui ao delegado. Delegado, normalmente... o crime acontece realmente dentro da própria residência e aí o constrangimento de se tentar fazer uma denúncia é maior ainda, seja para proteger o agressor, seja por vergonha, né? Boa tarde. Boa tarde. A maioria dos casos que nós registramos refere-se a abusos intrafamiliares. E geralmente o agressor é alguém que possui alguma relação de proximidade com a vítima. Então pode ser um tio, pode ser um padrasto, pode ser um primo, muitas vezes até um vizinho. Então geralmente é um aproveitamento dessa proximidade, de alguma relação, ainda que pequena, mas de intimidade com a vítima, que faz com que essas circunstâncias sejam benéficas para o abusador. E a família muitas vezes acaba não fazendo a denúncia porque quer preservar, ora, a criança, ora quer preservar esse parente ou ente próximo à família, né, o que dificulta ainda mais a investigação, e muitas vezes a família quer proteger o próprio contexto familiar do julgamento externo e de outras famílias. Então, nós encontramos, inclusive, muita dificuldade nas investigações, justamente porque se monta um quadro de tripla proteção. Ou seja, há uma subnotificação, né, delegado, em todos esses casos, né? Sim, é uma característica dos crimes cometidos às escondidas ou às ocultas, como nós chamamos, que são os delitos praticados, via de regra, em residências, é a subnotificação. Porque nós temos um constrangimento em razão da própria natureza do crime e existem outras questões que circundam, né, o fato, como a dependência psicológica, a dependência, muitas vezes, financeira do agressor. E, na verdade, é um fato que toda a família lamenta, que jamais gostaria que acontecesse. Então, há uma relutância muito grande em fazer a notificação. Então, com certeza, nesses casos, nós temos uma subnotificação que acaba alimentando o que a gente chama de cifra negra, que são os casos criminais que não chegam ao conhecimento das autoridades públicas. André, agora o delegado está te ouvindo, que antes caiu aqui o nosso retorno. Tá, Lu, depois eu queria só repetir o número de 2020, a gente pegou o de 2019, 2.469 casos. Acho que eu não estou, continuo não ouvindo. O delegado aqui. me escuta? O delegado me escuta? Escuta. Tá. Delegado Tiago Albeste, obrigado pela entrevista. Não, Lu, só depois o número de 2020, se tu puder nos passar. Eu tenho de 2019, 2.469 casos, e eu queria o de 2020. Se tu puder, depois passa pra gente só para frisar esse número. Tu tem já à mão?
Na verdade, esse número aqui que eu tenho em mãos, de 2019, ele é o dos serviços de saúde, ou seja, não é o dado da Secretaria de Segurança, exato. Entendi. Ou seja, são os hospitais, os postos que recebem esses casos e fazem o atendimento das crianças e dos adolescentes. Mas eu acho que é importante a gente deixar aqui o número para denúncia, né, André? Porque não precisa necessariamente ser um familiar, pode ser um vizinho, pode ser um amigo que pode fazer essa denúncia. Certamente. Nós temos um 181, que é um número bastante conhecido. E nós temos o WhatsApp da Polícia Civil, que recebe essas denúncias, especialmente em razão do período de pandemia. Então, é o 984440606. 984440606. Delegado, eu tenho uma pergunta. Pois é, né, André? A gente teve esse caso de repercussão nacional, aquele lá do Espírito Santo, da menina de 10 anos que foi estuprada, acabou engravidando, né? Hoje, inclusive, André, o tio dela foi preso, esse estuprador. Exato. Diga, você tem uma pergunta. Eu quero só depois pegar o número contigo de 2020, mesmo assim que seja dos serviços de saúde. Delegado, esse caso que nós mostramos de Canoas, ele não aconteceu dentro de casa. Mas me faz pensar, e eu quero a sua ajuda nesse raciocínio, muitas vezes, quando o senhor falou que a família protege, né, o agressor, às vezes até o agredido, mas quando protege o agressor, ele pode sair de dentro de casa e atacar na rua também, né? Como daqui a pouco o caso deste homem aí. Enquanto que não interrompe essa atividade, essa ação, ele faz dentro de casa e ele também vai para a rua cometer crimes. André, nós não podemos descartar que isso aconteça porque não existe um perfil muito bem definido de cada agressor sexual. Ele costuma se prevalecer de circunstâncias que para ele parecem ser favoráveis. Então ele pode sim, digamos, evoluir na sua audácia, começar cometendo pequenos atos ou atos mais corriqueiros dentro de casa, mas a gente não sabe qual é o tamanho do impulso desse agressor e como que vai ser, digamos assim, essa carreira criminal no âmbito da violência sexual. Então nós não conseguimos não descartar, e a principal arma, o instrumento que nós temos é o da denúncia. Nós temos que nos valer dos instrumentos que o Estado tem para que a gente possa fazer um trabalho, e uma das formas de evitar, né, que esse delito aconteça novamente é conseguindo uma investigação que, pela dificuldade que apresenta, necessita mais do que nunca, ou mais do que muitos outros delitos, da palavra, seja da vítima, seja da família, de testemunhas, de vizinhos, para que a gente possa, enquanto polícia judiciária, polícia investigativa, fazer o nosso trabalho repressivo que repercute no trabalho preventivo. Isso é feita a denúncia. Esse caso que a gente vê essa semana lá no Espírito Santo, por exemplo, da menina estuprada pelo próprio tio, é um caso que vocês veem corriqueiramente por aqui, né? É um caso típico de abuso sexual, de violência intrafamiliar. Mais um crime cometido às escondidas por alguém que tinha um vínculo de proximidade. Veja que esse é o perfil, é um perfil muito mais situacional do que um perfil psicológico. Então, é um caso típico desses que a gente mais e a criança acaba tem medo, né? Por isso a importância da denúncia. Uma criança de 6 anos que recebe uma ameaça, uma violência psicológica, principalmente quando é de algum mal contra algum familiar, certamente ela vai ficar em silêncio. Acho que o André tem mais uma pergunta, delegado. Pois não, André? O meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor, Glauco. Delegado, a gente cresce, eu não sei se foi o caso do senhor, mas a gente cresce, no meu caso foi esse, ouvindo que criança não sabe mentir, não mente. É possível, pela sua experiência, ver na atitude da criança se ela está sendo vítima? Nós temos que ter muita atenção, nós temos casos e casos, né? Então nós podemos ter sim, temos que acreditar, temos que investigar, esgotar todas as possibilidades, inclusive utilizando de técnicas pontuais para receber o relato dessa criança, às vezes o encaminhamento para um psicólogo para que seja apurado se existe algum resquício, né, algum indício que psicologicamente indique que essa criança realmente sofreu um abuso, porque nem todos os abusos vão deixar rastros físicos, mas deixam sequelas psicológicas. Irritabilidade, às vezes falta de atenção, tem alguns sinais que elas podem dar? Podem ter uma mudança, mas como cada criança possui um perfil psicológico, a família conhece aquela constância na personalidade, e aí eventuais alterações
tem que ser sim monitoradas. Mas a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque existe a possibilidade da fantasia da criança, de falsas memórias que podem vir a influenciar no relato dela. Então, é uma investigação complexa. O que é importante é que a gente saiba conhecer o padrão de conduta da nossa criança, o perfil psicológico dela, como que ela se comporta no dia a dia e, em caso de eventuais alterações, a gente leve isso a fundo com muita cautela, muito cuidado, muito profissionalismo e técnica investigativa. Delegado. Normalmente o abusador, né, delegado, são pessoas acima de qualquer suspeita. Às vezes é um vizinho, uma pessoa religiosa, uma pessoa trabalhadora, né, que às vezes a própria família fica, não, mas não pode que ele seja o abusador, né? Fica naquela contradição. É como eu digo, não há um perfil de abusador, há um perfil situacional. Então nós temos vários casos que é algum vizinho, que é algum professor, que é alguém que dá a aula de balé, né, que é um preparador físico, que pode ser alguém também que seja de alguma religião, que tenha proximidade. Então são relações de certa hierarquia, né, ou com vínculo um pouco mais íntimo que não seja necessário, mas geralmente existe alguma hierarquia, alguma subordinação, uma admiração, uma certa reverência ou consideração da criança com relação a esse abusador. E é isso que a torna muito frágil e vulnerável. Delegado, a gente tem que cuidar das nossas crianças, né, André? Diga. Delegado, o senhor percebeu agora nesse período de pandemia que as pessoas estão mais recolhidas dentro de casa, um aumento nesse tipo de agressão? Não, nós não verificamos um aumento, né? Os dados, inclusive, eles nos dizem o contrário. E isso a gente pode... são multifatores que podem estar influenciando nessa queda, pelo menos de registro. Uma coisa é o número de registro, outra coisa é o que acontece no mundo dos fatos. Mas se, por um lado, nós temos uma maior dificuldade de saber se esses fatos efetivamente aconteceram, porque a criança ela não vai no maternal, ela não vai na creche, ela não vai na escolinha, né? As crianças e os adolescentes não estão indo nas escolas. Então, digamos, esses agentes externos que poderiam ter conhecimento dos fatos e trazer às autoridades, eles, por hora, estão com esse contato suspenso com as crianças e os adolescentes. E isso pode diminuir a notificação. Mas, por outro lado, como se trata de crimes que acontecem às escondidas, talvez as residências, por estarem com mais gente, acabem também proporcionando um ambiente de maior vigilância. Então, o outro lado também pode ser verdadeiro. São situações complexas que a gente não pode afirmar nem uma coisa, nem outra, né? Então, quem sabe no futuro, quando o distanciamento diminuir e as facilidades retornarem à sua normalidade, como o contato com outros profissionais, com a escola, enfim, e com a própria polícia, talvez lá na frente a gente vai ter que avaliar os registros de fatos passados. E aí talvez a gente tenha uma janela de oportunidade aí para avaliar os dados da pandemia. Delegado, pegando o gancho desse caso nacional, né, da menina lá do Espírito Santo, que a gente pode retratar para vários exemplos aqui do Rio Grande do Sul, ela foi abusada durante 4 anos, ou seja, começou aos 6. E muita gente criticava, dizendo, mas como é que ela não falou antes? Eu acho que é importante a gente deixar claro que a criança se sente coagida, envergonhada e com muito medo. Isso é muito comum em todos os casos, né? Com certeza. Se nós temos casos de adultos que não conseguem fazer denúncias porque se sentem coagidos, constrangidos, não sabem como lidar, quanto mais uma criança de 6 anos que tem a sua personalidade em formação e que baseia suas relações na confiança e no amor, né? Então, se a gente tem esse contexto e ela está amedrontada, a quem ela vai recorrer? Então, é mais do que natural de que ela permaneça em silêncio, que ela se sinta totalmente coagida, sobretudo pelo fato dela ter uma relação baseada no amor e na confiança. Quando ela é coagida a ficar em silêncio sob pena de que aconteça alguma coisa com o pai, com a irmã, certamente ela vai proteger o núcleo familiar e vai ficar em silêncio. Então não se tem que questionar a criança, tem que se apurar a conduta do adulto.
Exatamente. Muito bem. Ou seja, não questionar a criança é vítima e todo mundo pode denunciar para ajudarmos, né, como sociedade, a proteger as nossas crianças, que são, enfim, o futuro aí do nosso país, né, André? Ok, obrigado, Lu. Obrigado, delegado Tiago Alberti. E por isso a importância das pessoas todas, né, ficarem atentas ao que está acontecendo ao redor, né? Isso é extremamente importante. Muito bem, 12h53, meio-dia e 53 minutos, eu tenho um recado importante para vocês. Olha só, depois de um primeiro semestre complicado, o segmento de saúde busca profissionais qualificados para atender à demanda. Esta é a sua oportunidade de retomada ou de upgrade. Escola de Saúde La Salle Santa Casa. Complexo com 9 hospitais, foco na prática e os melhores especialistas. Estude onde todas as áreas ligadas à saúde evoluem a cada dia e faça parte deste novo mundo. Confira. Metodologia avançada, baseada na prática. Pioneirismo e excelência em medicina. Nova Escola de Saúde Universidade La Salle Santa Casa. Complexo com 9 hospitais, prática em alta complexidade e os melhores especialistas. Cursos com foco nas demandas do novo mundo. Nova Escola de Saúde La Salle Santa Casa. O futuro está com inscrições abertas. Portanto, seja bem-vindo à La Salle, aqui é o SBT Rio Grande. E atenção, olha só essas imagens aí desta pancadaria. Uma briga generalizada no centro de Igrejinha, que fica no Vale do Paranhana. Um casal de agricultores estava ali esperando o lanche e, de repente, uma confusão, agressão para todos os lados. Em seguida, a gente conta melhor o que aconteceu lá na cidade de Igrejinha. E olha só, está cada vez mais difícil para os gaúchos deixarem as finanças em dia, para todos. Uma pesquisa da FEComércio apontou que o percentual de famílias com contas atrasadas chegou a 27% em junho deste ano. Você se identifica com este problema? Então, fique de olho no Balcão de Soluções. Atenção! Tá difícil, ainda mais nós que pagamos aluguel, né? A pandemia do coronavírus provocou de uma hora para outra um desfalque no orçamento de muitas famílias. Alguns tiveram ganhos reduzidos, muitos até perderam o emprego. Fazia algum bico por fora ou não? Não, eu estava fazendo numa casa, cuidando de um senhor. E daí agora eu saí ontem de lá, ontem, porque eles não quisiam me pagar. Esta é a realidade de muitos gaúchos. Até junho deste ano foram fechados mais de 94 mil postos de trabalho no estado. Sem dinheiro ou com a renda comprometida, o jeito é escolher o que será pago. Paga o que pode, depois vê o que faz, né? Que é prioridade. Que é prioridade. Mas tem gente em situação ainda mais complicada. Conforme a FEComércio, o número de famílias que não vão ter condições de pagar nenhuma dívida atrasada nos próximos 30 dias subiu de 8% para 14,2% em junho desse ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Isso significa que a inadimplência deve seguir nos mesmos patamares nos próximos meses. No balcão SPC de Caxias do Sul, a procura para renegociar ou quitar dívidas diminuiu pela metade nos últimos 5 meses, influenciada também pelas restrições de circulação nas ruas. Mas, aos poucos, o cenário está mudando. Nós percebemos que sim, que há um interesse, um parcelamento maior, que há interesse em limpar o nome, né? Então, isso a gente vem percebendo uma recuperação, sim. Quem dependia de atividades informais para complementar a renda, teve que se reinventar para não acumular dívidas. A Raquel é professora e dava aulas particulares em casa. Mas, com o início da pandemia, os alunos fixos sumiram. A saída foi diversificar os serviços oferecidos às crianças e reduzir valores. Muitos pais perderam os empregos, muitas mães também perderam os empregos, né? E não achei justo cobrar dos pais aquilo que eu cobrava antes, né? Até porque, assim, eu tenho que ajudar eles e eu sei que eu vou conseguir essa clientela para quando tudo isso acabar. E para fazer o dinheiro render, a dica da Raquel é simples: economizar em tudo dentro de casa. Mal ou bem, a gente acaba sendo o professor das nossas próprias dívidas, a gente acaba sendo o professor das nossas próprias contas. E no nosso Facebook tem
todas as dicas para vocês, né, conseguirem sair desse momento delicado que todos nós vivemos financeiramente. Vai lá na nossa página no facebook.com/SBTRS Oficial. Olha só essa história aqui. A polícia investiga ataques a um casal de agricultores em Igrejinha, Glauco Paza. Mas o que é que aconteceu? Essa pancadaria em Igrejinha? Pois é, virou boxe com direito à cadeira, um monte de coisa no meio da rua ali, né? Isso aconteceu no sábado, por volta das 9 da noite. E num primeiro momento, 2 suspeitos chegaram de carro e provocaram as vítimas nas proximidades de uma lancheria. Eles fugiram após tentar agredir a mulher. E depois eles voltaram em outro carro com mais 2 suspeitos e agrediram o casal com golpes de facão, André. Isso mesmo, facão. Uma das vítimas é um jovem de 25 anos. Ele foi ferido gravemente e passou por cirurgia. A polícia ainda não sabe exatamente... a polícia não sabe exatamente a motivação desta briga aí. E a última informação é sobre o estado dessa vítima. Ele está em estado estável, conforme o hospital. Mas que estranho, né? Será que foram confundidos, né, esses dois? Ou será que há alguma dívida, algum mal-entendido? Ou brigaram por causa de alguma besteira, que muitas vezes acontece isso, né? É verdade. Estamos falando de Igrejinha, não é centro de Porto Alegre, não é centro aí de Caxias. É uma cidade pequena que todo mundo se conhece, né? Exatamente. Cidades pequenas que todo mundo se conhece e às vezes, talvez até por isso, sabe que tem uma desavença lá, que começou naquele dia que foi, e aí terminou desse jeito aí, esse rapaz ferido. Acertaram, né, as contas da pior maneira possível. Não, né? Com facão no meio da história, Glauco. Que isso? Coisa de louco, né? Poxa vida. Até daqui a pouco, Glauco. Muito bem, agora 1h em ponto. Tem um recado para vocês, porque a Federação realiza amanhã uma transmissão ao vivo, uma live, do Tá na Mesa, com a presença de Fabiano Dallazem, Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, que vai abordar o tema, a atuação do Ministério Público durante a pandemia. Então, nesta quarta-feira, amanhã, dia 19 de agosto, pontualmente ao meio-dia. Curta a página no facebook.com/Federação e assista a este e outros eventos. Participe, Tá na Mesa, uma realização da Federação. Olha só, de braços cruzados, o pessoal dos Correios. Quem tem os detalhes pra gente é ele, Glauco Paza. E é no Brasil todo, né? Isso afeta todo mundo. Quem não precisa dos Correios, né, André? Tá esperando alguma conta, encomenda, enfim. Em assembleia, na noite de ontem, trabalhadores dos Correios decretaram greve por tempo indeterminado, inclusive no Rio Grande do Sul. Neste momento, a classe está reunida no centro da capital para pedir reajuste de salários. A greve ocorre em protesto contra a retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger nesta época de pandemia do coronavírus. Segundo os funcionários, os empregos não estão protegidos pela instituição, ou seja, pelo governo. Este é um movimento, como a gente falou antes, que é nacional, está acontecendo em todo o país. E olha, se eles estão lá no centro, essa mobilização, eles prometem que não vai parar por aí. É possível que aconteça mais mobilização durante a tarde, André. O que a gente questiona, né, Glauco, não tirando a legitimidade da categoria, da causa, né, querer o aumento salarial, outras condições também. Agora, a grande pergunta, é o momento para isso? O momento que se faz aglomeração, isso é no país inteiro. E olha, cá para nós, os Correios já foram uma das instituições de maior prestígio. Mais confiáveis. Mais confiáveis. Infelizmente, hoje em dia, já não é mais assim. Não é mais assim. E aí o grupo se reúne, os funcionários se reúnem porque diversos direitos, né, dos trabalhadores estão sendo retirados. Eles são contra a privatização, que é a intenção do governo, né, de vender os Correios. Não tira o direito, né, a manifestação, a reivindicação. O problema, primeiro, nesse momento. Segundo, a gente já está enfrentando a pandemia. O pessoal começando a retomar, né, em alguns setores aí do Brasil. E aí agora também atraso de correspondência, isso significa uma série de atrasos, né? Os Correios são responsáveis pelas entregas, por exemplo, de compras online. Muitos são os Correios os responsáveis. Sabe o que eu estava lembrando, André? Se antes já demorava, então agora com greve, pandemia, é pior ainda. Sabe o que eu estava lembrando? Meu sogro estava esperando uma conta que não chegou. Aí ele foi parar na cobrança judicial. E aí disseram para ele, acessa a internet e vai lá no link e você consegue a conta. E ele não sabe fazer isso aí.
Então, a importância dos Correios, logicamente, que não é só para isso, né? Mas afeta uma grande quantidade de pessoas, né? E, infelizmente, eu tenho diversos casos para contar, infelizmente, muitos que mercadorias, por exemplo, que se perderam e faz há pouco tempo isso. E aí, eles têm uma história assim, ó, que quando eles vão entregar e não tem alguém para receber, eles largam a mercadoria e fazem uma foto. Agora, eu te pergunto, largam aonde e de que jeito? Aí eles te mostram, a foto está aqui, ela foi largada, sim, mas quem é que recebeu, né? Então, os Correios, infelizmente, tem uma série de problemas a serem ajustados. Agora, esse não seria o momento, né, dessa manifestação, pelo menos não tirando o direito deles de maneira nenhuma, né, a buscarem, até porque eles alegam que tem muito pouca gente, então o pessoal está se redobrando aí, se dividindo para conseguir dar conta do recado. E está todo mundo se superando nesse momento, ou não é? Não há dúvida disso, não há dúvida. Repito, olha, os pessoal dos Correios se dedicam, são assim exemplos, mas eles estão passando por dificuldades, isto é uma verdade. Não sei se esse era o melhor momento, se não era melhor a categoria ter se reunido com o governo, olha, né, vamos tentar ajustar, ou quem sabe o governo corre atrás aí e tenta receber esse pessoal, porque eles reclamam sim que o acordo que foi feito com a categoria, pela a representação da categoria, foi um acordo que foi cancelado pelos Correios, né? Então, o governo, no caso, a administração dos Correios, sim, precisa dar uma explicação. Agora, manifestação nesse momento é muito difícil. Muito bem, olha só. Qual é a gente? Qual é a programação para hoje à noite, hein, Glauco Pazza? Já tem programação? Já tem programação? Claro, na frente da telinha, né? Hoje tem o Jet Li e muita ação. No filme Romeu Tem que Morrer, duas poderosas famílias envolvidas no crime organizado brigam pelo controle de seus negócios. Romeu Tem que Morrer, hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Não perca! Eu já posso gravar até a chamada para SBT, tu não acha, hein, ó? Com essa voz e essa presença, dá para gravar qualquer coisa. Vem cá, falar em presença, nós estaremos presentes hoje aonde? Tem live do auxílio emergencial e olha, hoje é um dia importante, está saindo mais uma liberação aí para quem é do Bolsa Família. Não perca a partir das 2h da tarde. Então, mande a sua pergunta, viu, André? Eu já mandei pessoalmente para ti, tu não me perguntou. Vou pedir de novo hoje. Se eu tenho que ir até a Caixa para fazer a mudança do número de um telefone que eu não tenho há muito tempo. E eles dizem que eu tenho que agora, para mudar o número, para fazer aquelas confirmações de aparelho, eu vou ter que ir lá na Caixa. Mas a gente está em pandemia. É a resposta. Você vai ter que ir na Caixa, André. Não pode ser. Em época de pandemia, tudo é feito online. Mas assim, ó, você não está precisando de dinheiro, André. Deixa os outros. Poxa, como tem preferência, tá? Espera. Então, hoje, a partir de que horário, Glauco? 2h da tarde. 2h da tarde, a nossa transmissão. Participe, mande as perguntas aí pro Glauco. Facebook oficial do SBT, vai lá, manda sua pergunta, sua dúvida, acompanha a gente. Olha, tem gente de todo o país acompanhando, André. É isso aí, e é bastante esclarecedor, vale muito, muito a pena acompanhar. Então hoje, a partir das 2h, a gente fica por aqui, 19h20, segunda edição, com o Marcelo Chemali, e a gente volta amanhã, a partir das 11h40. Até lá, boa tarde a todos.